No asilo, uma regra não escrita pairava no ar. Idosos em estágio avançado de Alzheimer, ao perceberem seu próprio declínio, muitas vezes buscavam uma saída definitiva, mas, tragicamente, nem sempre conseguiam. Senior Rockefeller, um ex-banqueiro de mente brilhante, agora se via prisioneiro de sua própria confusão mental, incapaz até de lembrar como pôr fim ao próprio sofrimento. O declínio começou em casa, onde a progressão da doença desgastou a paciência do filho, que logo passou a vê-lo como um fardo. Quando foi levado ao asilo, Rockefeller percebeu a falsidade escondida nas palavras de despedida, mas não o confrontou, pois sabia que para o filho era mais fácil assim. Ao cruzar os portões do asilo, sentiu sua dignidade se fechando junto com eles. Seu companheiro de quarto, Miguel, era um trapaceiro sagaz, que enxergava a dura realidade do asilo com um cinismo cruel. Para os idosos dali, as famílias precisavam de um pretexto nobre para abandoná-los, e eles próprios não queriam admitir que haviam se tornado um estorvo. A sala de convivência era chamada de o aquário, onde os residentes, como peixes palhaço, eram expostos para que os visitantes aliviassem a própria culpa. Miguel lucrava com as ilusões dos outros internos, cobrando dinheiro por chamadas telefônicas que jamais seriam atendidas. Para ele, a velhice no asilo oferecia apenas duas opções: viver numa fantasia reconfortante, como a mulher que esperava um trem inexistente para reencontrar o marido falecido, ou encarar a verdade com brutalidade. Ele próprio se preparava para partir, economizava o suficiente para fugir, ou, caso falhasse, acumulava remédios para encontrar sua própria libertação. Rockefeller, porém, resistia à ideia de se entregar ao destino imposto. Sua doença avançava, levando consigo os últimos fragmentos de lucidez. Quando o filho finalmente voltou para visitá-lo no Natal, Rockefeller fez de tudo para parecer bem, mas o tremor nas mãos e o olhar perdido o denunciavam. O sorriso forçado do filho deixou claro: aquela visita era apenas um protocolo, um ritual vazio. Foi então que Rockefeller percebeu que Miguel se recusava a tomar os remédios do asilo. Entendeu de imediato que aqueles comprimidos não eram apenas suplementos, eram um mecanismo de controle, uma forma de silenciar, de apagar o que restava da identidade dos idosos. Desesperado, Rockefeller decidiu escapar. Miguel e Nia, outra residente, se juntaram a ele. Roubaram um carro, mas a liberdade durou pouco, pois um acidente encerrou a fuga. Rockefeller foi levado ao segundo andar do asilo, onde os que já não reconheciam mais o próprio nome eram deixados à espera do fim. Miguel, que sempre acreditou que poderia escapar, viu seu destino se fechando como uma cela invisível. Sem Amy, sentiu pela primeira vez um vazio insuportável. Quando encontrou o relógio e a carteira do amigo escondidos debaixo da cama, percebeu que, mesmo no meio da confusão da doença, Rockefeller tentava preservar algo de si. Então Miguel chorou. Depois disso, começou a ajudar os outros internos, oferecendo pequenos gestos de humanidade. Mas no fundo sabia que no fim só lhe restava uma última saída. Quando tentou abrir o pacote de remédios que guardara para dar fim ao próprio sofrimento, as pílulas caíram no chão. Ao se abaixar para recolhê-las, seus olhos pousaram sobre a foto de Amy no documento de identidade. Naquele instante, compreendeu o que a amizade lhe ensinou. Ele não queria apenas fugir do asilo, ele queria fugir da solidão.